Louvado seja o Senhor Jesus. Fica ainda de pé. Eu vou pedir para minha irmã do teclado fazer pode ser? Um fundinho. Vamos pelo sangue de Jesus. Meu violão não vai rolar? Ah, tá bom. Tá bom. Não tem problema. Pode ser? Ou pelo sangue de Jesus? E antes de nós cantarmos e a gente adentrar na pregação, eu queria muito que você me ouvisse e que você respondesse a esse apelo que eu vou fazer. Queria que você escolhesse uma irmã que está aí próximo de você e você formasse uma dupla com essa mulher. Pode ser? Tem que ser muito rapidinho. Muito rápido, bem rapidinho. Ninguém, presta atenção no que eu vou dizer. Ninguém pode ficar sozinha, ok? Beleza? Então vamos lá. Trio não pode. Quem está sozinha, levanta a mão. Ó, vem aqui, minha santa. Tem uma mulher aqui, outra aqui, que está sozinha. Aqui, irmã, tem aqui, ó, veio. Aqui, ó, vai lá, isso. Tem mais alguém que está sozinha? Que não quer desgrudar do trio de amigas? Quem que é? Quem está se escondendo aí? Quem está sozinha, levanta a mão. Todo mundo está com a sua dupla? Sim ou não? Gente, vocês têm energia? Sim ou não? Então vamos lá. Segunda orientação. Você vai ficar de frente para essa mulher. Celular, bolsa, deixa tudo na mesa. Tá bom? É só para ficar de frente, não precisa falar nada. Ainda, tá? Isso aí. Não precisa segurar na mão dessa mulher. Mas uma orientação. E aí, você pode só dar uma segurada, aí já volta. Você vai ouvir o que eu vou dizer. A partir de agora, você não vai mais olhar para mim. Você vai olhar para essa irmã que está à sua frente. A partir de agora, você não vai falar mais nada. Você só vai olhar para essa irmã. Tem alguém que está sozinha? Levanta o braço, por favor. Tem uma senhora ali sozinha. Se alguma das irmãs da organização puder, vai até ela. Fica. Ah, não, já arrumou. Já arrumou. Obrigada, Jana. Ok. Vamos voltar. Você vai olhar nos olhos dessa irmã que está à sua frente. Sem dizer nada. Só escuta o que eu vou falar. E nesse lugar santo, nós vamos fazer um silêncio profundo. Eu sei que muitas encontrarão dificuldade e vão encontrar um recurso para não olhar nos olhos da irmã. Isso é bloqueio. Mas ainda assim, resista para que você possa fazer essa experiência. Que você possa, ao olhar para ela, que você possa ir se acalmando. Outra coisa que eu vou pedir para as irmãs que estão lá fora, para fechar aí a porta e não entrar mais ninguém, só por esse instante. Novamente, eu vou pedir. Você não vai olhar para mim. Você só vai me ouvir. Você vai olhar para essa irmã que está à sua frente. Mais uma orientação, você não vai falar com ela. Você vai olhar para ela. Você não vai olhar para baixo. Você não vai olhar para a vizinha. Você não vai olhar para cima. É para você olhar nos olhos dela.
Muitas encontrarão dificuldade, mas ainda assim, resista. Deus quer falar. Os olhos, eles são a janela da alma. Há quanto tempo, no meio da vida atribulada, de tantas tarefas e compromissos que você tem, você não parava, você não teve essa oportunidade de parar e de olhar nos olhos de alguém, ou de se permitir ser olhada. Permita-se ser olhada. Sabe por quê? Continue olhando para ela. Nós podemos ter as mais lindas vestes, os mais lindos sapatos. Nós podemos desfrutar das marcas mais importantes para nós, das joias mais lindas, mas é a nossa alma que revela como é que nós estamos. É a nossa alma que muitas vezes precisa ser vista, olhada, amada, cuidada. Então, nessa tarde, antes de você ouvir a palavra, se permita ser amada. Você é digna, você merece. Se alguma voz ou alguém disse o contrário para você, que essa mentira, ela caia por terra agora, porque você merece ser olhada com amor. Você merece ser cuidada. Você merece, porque você tem valor. Foi pago um alto preço por você na cruz. Às vezes a gente espera um olhar, ser amada por um olhar humano. Mas Deus quer dizer para nós que muito maior que um amor humano é o amor dele por nós. E quando nós desfrutamos desse amor, nós aprendemos a nos amar também. E quando nós nos amamos, nós paramos de aceitar migalhas. Nós paramos de nos sujeitar a qualquer coisa. Nós paramos de nos sujeitar a certas situações, porque entendemos o valor que temos em Cristo Jesus. Quando eu contar até 3, você continua olhando para a mulher que está à sua frente. Você vai dizer 3 palavras sobre a identidade dessa mulher. Primeiro a mulher que está à direita, depois a mulher que está à esquerda. Você vai dizer para ela que ela é amada, que ela é filha e que Deus tem um propósito na vida dela. Que ela é amada, que ela é filha e que Deus tem um propósito na vida dela. Quando eu contar até 3, a da direita fala e depois a da esquerda. E assim vocês se abraçam, não um abraço qualquer, um abraço digno, que faça essa irmã experimentar esse amor. 1, 2, 3. Pelo sangue de Jesus, cadeias quebrarão. Pelo sangue de Jesus, muralhas romperão. Pelo sangue de Jesus, haverá libertação.
pelo sangue de Jesus, de coragem se encherão. E eu fui marcada, eu fui lavada, eu fui curada pelo sangue de Jesus. Fica de pé e canta. Eu fui marcada, santificada, eu fui comprada pelo sangue de Jesus. Segura na mão da sua dupla. Gente, ô mulherada que fala. Segura na mão da tua dupla. Você vai cantar junto com ela essa verdade sobre a tua identidade. Você foi marcada, você foi lavada pelo sangue de Jesus. Tá bom? Nessa hora, cadeias foram quebradas. Cadeias interiores que nós carregamos e nem sabemos, da falta de merecimento, quantas mulheres alimentam essa rejeição dentro de si, esse não merecimento de pertença, de amor. Em nome de Jesus, pelo sangue derramado na cruz, hoje nós abrimos a nossa mente, porque São Paulo vem nos dizer que é pela via da mente que toda transformação acontece, que cadeias foram quebradas da rejeição, do vitimismo e também do não merecimento, porque você merece. Eu quero que você olhe para essa mulher que está do seu lado e diga para ela: você merece. Sabe por quê? Porque Jesus pagou um alto preço por você. Não foi pouco não, minha irmã. Foi muito. Então ativa isso em você. Em nome de Jesus. Você não merece pouca coisa. Você merece muita coisa. Então aceita. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Escuta o que eu estou falando. Pelo pecado nós não merecíamos nada. Mas Cristo morreu por nós e nos libertou de todo jugo, de toda miséria, de todo pecado, para nos dar uma vida nova e uma vida abundante. Não há mais lugar de morte, de vitimismo, de não pertencimento, de não merecimento em nossas vidas, porque Ele nos amou. Amém? Então segura na mão dessa mulher que está do seu lado e você vai cantar com ela. Eu fui marcada, eu fui lavada, eu fui curada em nome de Jesus. Amém? E eu fui marcada, eu fui lá, eu fui curada, eu fui pelo sangue de Jesus. Eu fui marcada, santificada, eu fui comprada pelo sangue de Jesus. Diga: eu fui marcada, eu fui lavada, eu fui curada pelo sangue de Jesus. Eu fui marcada, santificada, eu fui comprada pelo sangue de Jesus. Dá um abraço bem forte nessa irmã, em nome de Jesus. E se você pode, aplauda Jesus com toda a tua força, de todo o seu coração. Aleluia. Vai se sentando. Bendito seja Deus. Antes de nós partirmos para a palavra,
Eu quero me apresentar de maneira mais digna. Para quem eu não tive a alegria de conhecer, eu me chamo Marília Mello, sou evangelizadora católica há muitos anos. Eu comecei o meu ministério no Ministério de Música, na música. Essa foi a minha primeira vocação, ainda quando eu era jovenzinha. Comecei na minha paróquia e Deus foi me confiando mais responsabilidades e tive a oportunidade de gravar músicas, CDs. Provavelmente vocês conhecem muitas das músicas que eu já compus. Uma delas foi tema de um cerco de Jericó, que esteve aqui nessa casa, nessa comunidade, agindo Deus quem impedirá. O padre Reginaldo Manzotti já gravou essa canção, e Deus tem me dado a graça de evangelizar também através da música no Brasil e além Brasil. Completando todo esse ministério de música, Deus também foi me dando a inspiração e a graça de iniciar o ministério da pregação. Eu costumo dizer que eu era uma mulher que começava as coisas e nunca terminava. Quem se identifica não precisa levantar a mão. Mas eu era essa mulher que começava uma coisa e nunca terminava. Então eu comecei a faculdade de administração, não terminei, parei no último ano. Comecei uma faculdade de letras, parei no terceiro ano. E eu achava que os meus ciclos, eles nunca seriam finalizados. Até que eu entendi o porquê disso. E aí, quando eu vivi tudo que eu vivi, que vocês vão ficar sabendo até o final da pregação, toda a experiência de transformação e de cura e libertação, Deus me deu a graça de viver um novo tempo na minha vida, que é fechar ciclos. Deus só permite e nos dá essa graça quando nós nos tornamos mulheres transformadas e curadas. Eu jamais conseguiria fechar um ciclo se eu não era uma mulher bem resolvida, se eu não era uma mulher curada, se eu era uma mulher cheia de mazelas, de traumas interiores. Eu nunca conseguiria fechar um ciclo. E depois de muitos anos, depois dessa nova fase que Deus me permitiu viver, eu consegui concluir uma faculdade que falava de Deus, que é teologia. Então, eu sou graduada em teologia para a honra e glória do Senhor Jesus. E é muito lindo dizer isso. Quando eu caí em mim e entendi que Deus tinha um plano muito maior do que eu mesma achava, né? Que eu mesma imaginava e almejava, e é isso que Deus tem para nós. A própria palavra vem dizer: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem prescreveu em nenhum coração humano aquilo que Deus tem preparado para aquelas que amam o Senhor. É isso que Deus tem preparado para nós, o melhor. Então, muito mais do que eu imaginava. Eu só queria me formar numa faculdade. Aí Deus disse assim: peraí, eu vou te curar, eu vou te libertar de tantos processos interiores, e aí você vai se formar assim. Você vai se formar para falar de mim com autoridade. Você vai falar de mim com conhecimento. Você vai entender a minha palavra. Você vai viver, e aquilo que você viver, você vai pregar. É isso que Deus fala comigo. É isso que Deus tem para nós. E depois do ministério da pregação, Deus foi me chamando a um ministério específico com mulheres. Então, já há algum tempo, desde a pandemia, eu tenho ministrado para mulheres. E, assim, tenho falado recentemente, porque é algo novo. Deus tem me dado a graça, né, de ser a líder de um ministério de mulheres. O nome do meu ministério se chama Moriá, porque Ele me deu essa inspiração confirmada na palavra e no meu testemunho. Moriá é o monte onde Abraão fez o sacrifício, né? Obedeceu a Deus e Deus pediu o sacrifício de Isaac. Mas Moriá também foi o lugar onde Deus permitiu que Israel reconstruísse o segundo templo, né, de Jerusalém, que foi destruído. Então, Moriá é o lugar do sacrifício, mas também é o lugar
onde habita a segunda glória de Deus, porque o templo do Senhor, quando foi reconstruído, apesar de não ser grandioso à vista dos olhos humanos, era aquilo que o Senhor esperava. Então, a glória da segunda casa, ela sempre será maior do que a primeira. Amém? Enfim, Deus tem me dado a graça de experimentar isso através do meu ministério. Sou casada com um homem maravilhoso que está por aí, que é o Marcelo, que veio comigo, graças a Deus. Esse ano nós vamos completar 24 anos de casados, para a honra e glória do Senhor Jesus. Fruto desse matrimônio, nós temos uma menina, graças a Deus, que é a Gabriela. Ela tem 22 anos e é uma bênção na nossa vida. Não pôde vir porque está trabalhando, já tem uma vida adulta. E para quem é mãe de jovens, quem é mãe de jovens aí, de jovens, filhos já mais adultos, eu estou vivendo ali o sacrifício do desapego. E é muito difícil, né? Ver os nossos filhos irem, apesar da gente entender que eles estão caminhando nos caminhos do Senhor. É difícil. Eu ouvi a Gabriela falar: mamãe, eu vou pegar o carro e vou trabalhar. Mamãe, eu vou pegar o carro e vou comer uma pizza com os meus amigos. Eu estava acostumada com outra vida, né? E agora ela tem as escolhas dela, ela tem a vida dela, né? Apesar de ser muito obediente, mas a mãe sempre tem essa dificuldade de desapegar, enfim, faz parte da vida, são as fases da vida, né? Quando a gente é mãe de filhos pequenos, a gente fala: nossa, que dificuldade, é assim, assada. E os filhos crescem, mudam de fase, e a gente continua falando: nossa, que dificuldade. A vida da mãe sempre será uma dificuldade, né? Mas é lindo ver os nossos filhos caminhando na presença de Jesus e sendo uma seta de Deus na terra. Eu costumo dizer que os nossos filhos, eles não são criados para o mundo. Nossos filhos, eles são criados para Deus, para viver no mundo, sim, mas para serem seta de Deus no mundo. Eu quero dizer para você que, apesar do desconforto, né, do desapego, de não ter a Gabriela no ninho da mãe, eu sou uma mãe feliz de ver ela trilhar os caminhos do Senhor, nas decisões que ela toma, na vida que ela escolheu viver, na profissão que ela escolheu exercitar, e é isso que nós precisamos ter, né? Quando nós casamos, nós fizemos uma aliança com Deus. Quem tem o sacramento do matrimônio fez uma aliança com Deus de levar os filhos para o céu, para Deus. E é isso que nós precisamos intensificar e cuidar todos os dias. Como é que nós levamos filhos para o céu? Eu conversava com a Lisa no carro. Nós levamos filhos para o céu não falando de Deus. Nós levamos filhos para o céu e para Deus, sendo um testemunho do Deus vivo na nossa casa e na nossa vida. Porque a única forma de nós falarmos de Deus é sendo esse testemunho. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não adianta você falar de Deus para o teu filho. Não adianta você contar as maravilhas que você está vivendo nesse congresso. Não adianta você falar para o teu filho várias coisas que acontecem com você. Você precisa ser sinal de Deus dentro da tua casa. O teu filho precisa ver na mãe que ela é um sinal de Deus, que quando acontece uma tribulação dentro de casa, ela é a mulher forte de oração que ela diz ser. Ele precisa encontrar na mãe o amor, o carinho, o refúgio, o consolo. E isso a gente não faz com palavras, a gente faz com atitudes. Entende? Deixa eu dizer uma coisa para você, ainda tem chance de mudar muita coisa na tua vida. Ainda tem chance da gente reverter muitas situações dentro da nossa história. Olha para essa mulher que está do seu lado e diz assim para ela: tem chances para você. Tem chance para mim. Pegou a visão?
Abra a tua Bíblia em nome de Jesus. Em Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 23. São Lucas, capítulo 9, versículo 23. Antes de nós chegarmos aqui nesse texto sagrado, eu quero dizer que eu amei o tema do congresso. Não sei se a gente enfatizou aqui pela manhã, mas eu quero enfatizar aqui nessa tarde, que o tema do congresso é Avivadas pela... Gente, fala aí com a sua boca. Avivadas pela... Avivadas pela cruz. Nós vivemos num tempo na igreja onde é muito comum nós, como temas de congresso, de oração, de campanhas oracionais, de retiros, enfim, de cerco de Jericó, nós exaltarmos e proclamarmos as bênçãos de Deus, os milagres do Senhor, as graças que o Senhor derrama sobre a nossa vida, e tudo isso é evangelho, está tudo certo. Isso é parte do evangelho. Mas eu não posso ser negligente em dizer que a cruz também é parte do evangelho. E é muito perigoso, é muito negligente da nossa parte querer apenas os benefícios do Senhor e rejeitar a cruz, que não é um detalhe da vida do cristão, que é o caminho da vida da mulher cristã. A cruz, ela não é o detalhe no caminho. A cruz, ela é o próprio caminho. Quando eu renego a cruz, quando eu rejeito a cruz, quando eu quero sair do sofrimento, Marília, mas sofrer não é bom. Eu sei que não é bom, mas faz parte da vida. Deus sempre nos ensina as melhores lições no sofrimento. Eu amo um escritor que é o pai da logoterapia. Esqueci de dizer para vocês que depois que eu rompi esse ciclo da procrastinação, da não conclusão das coisas nas etapas da minha vida, eu tive a graça para trabalhar de maneira mais afinada com mulheres. Eu me formei em psicoterapia e de maneira específica em terapia do esquema, na PUC, que é uma terapia embasada na cura interior, se assim eu posso dizer, da maneira mais simples possível, onde nós olhamos para a mulher adulta e identificamos os traumas da infância. Tudo que nós carregamos na vida adulta tem ali um porquê daquilo que nós vivemos na infância. E fui estudar essa parte da psicoterapia, da TCC, se assim eu posso dizer, porque foi a minha história, foi aquilo que eu vivi. Enfim, eu gosto muito de um escritor que é o pai da logoterapia, né, que é uma terapia diferente da que eu estudei, que é o Viktor Frankl. Inclusive, eu quero indicar um livro que se chama O Sentido da Vida, se eu não me engano é esse nome, que é maravilhoso, que ele conta sobre a experiência onde ele ficou preso num campo de concentração e ali ele encontrou sentido. E nesse livro fala que existem 3 maneiras de nós encontrarmos o sentido da nossa vida: no amor, na ação, no trabalho, no bem que nós fazemos para o outro e no sofrimento. E eu costumo dizer que o sofrimento, ele é a via que Deus se utiliza para falar conosco aquilo que nós não conseguimos ouvir da maneira natural. Então, quando nós rejeitamos a cruz, quando nós rejeitamos o sofrimento, nós estamos rejeitando a oportunidade de Deus fazer a coisa mais linda que Ele pode e quer fazer na nossa vida. Amém? Quando nós pedimos para Deus, tira esse sofrimento de mim, nós estamos pedindo para passar
por uma fase da nossa vida sem ter entendimento daquilo que Ele quer nos ensinar. Nós estamos dizendo para Deus que nós não queremos aprender com a lição que Ele está nos permitindo vivenciar. Mais uma vez eu quero dizer para você, não disse isso, mas eu quero dizer para você, Deus não manda sofrimento. É uma cultura muito errada e mentirosa essa, quando a gente acumula na mente pensamentos como, Deus quer que eu sofra. Deus não quer que você sofra. Diga comigo, Deus não quer que eu sofra. Fala para essa irmã que está do seu lado, Deus não quer que você sofra. Mas Ele permite o sofrimento. E Ele se utiliza, sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daquelas que amam a Deus. Se você olhar para a vida de Jó, você vai ver que Jó era um homem íntegro, tinha uma família linda, era provido de recurso, tinha bens, tinha fama. E aí Satanás virou para Deus e disse, olha, esse cara aí, ele te serve, ele te ama, porque ele tem todos os benefícios de um homem nessa terra. Deixa eu tocar nele, que você vai ver que ele vai te negar. E não foi o que aconteceu com Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, e a fé de Jó foi provada. Porque Jó disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Até a mulher de Jó amaldiçoou Deus, mas ele não o amaldiçoou. Porque ele entendeu que o Senhor era o Senhor da vida dele, na abundância e na escassez, na alegria e no sofrimento. É isso que nós precisamos entender. Nós não podemos querer ter um relacionamento com Deus apenas usufruindo dos benefícios que Ele pode nos dar. Precisamos ser mulheres que caminham com Deus na dor, na cruz, no sofrimento. Aprender que existem estações onde estaremos desfrutando e celebrando vitórias, mas existirão estações onde nós estaremos num vale escuro, mas ainda assim Ele estará conosco, porque a maior promessa que o Senhor nos deu é: eis que estarei convosco todos os dias, e todos os dias são todos os dias, e se Ele está conosco todos os dias, basta. Se Ele está conosco todos os dias, basta. É esse relacionamento que nós precisamos ter. Avivadas na cruz é isso. Pela cruz é isso. É viver independente da estação com Deus. Independente da estação com Deus. É entender que Deus atua nos piores momentos da minha vida e me ensina a ser uma pessoa melhor. Ele me aproxima, Ele se utiliza desse caminho para me aproximar da minha identidade. Sabe, nem sempre eu fui essa mulher que entendia isso. E eu costumo dizer uma coisa, que estar na igreja não significa ter relacionamento com Deus. Você pode ter 20, 30 anos de igreja, 50 anos de igreja. Se você não se abrir, você só vai ser uma mulher de igreja. Assim como eu fui durante muitos anos. Eu disse para vocês no início que Deus me chamou muito cedo, através do ministério de música. E ali eu fazia pequenas experiências com Deus. E depois de muitos anos eu fui perceber que eu não era uma mulher de Deus. Ser uma mulher de Deus é diferente de ser uma mulher de igreja é diferente de ser uma mulher de Deus. Durante muitos anos na minha vida eu fui uma mulher de igreja e não fui uma mulher de Deus. Eu comecei na igreja muito cedo e ali fui fazendo amizades, ali a igreja passou a ser a minha segunda casa. Foi ali que, através das amizades que eu ia construindo, que eu fui
me relacionando, fui ali tendo meu primeiro namorado, enfim. E depois de um período da minha vida, depois que eu já tinha tido um relacionamento de 1 ano, namoro de Deus, e que eu tinha me decepcionado muito, eu fiz uma aliança com Deus, de me relacionar apenas com um homem que Ele preparou para eu casar. Forte isso, né? Porque a gente faz essas alianças com Deus sem entender, às vezes, né? E Deus, de uma maneira muito especial, de uma maneira extraordinária, ouviu a minha oração. Depois de 1 ano que eu estava sozinha, eu conheci o meu esposo. Eu fui a convite de um amigo cantar num grupo de oração. Eu cheguei muito cedo porque eu não conhecia a paróquia, o lugar. E lá estava o meu esposo, um jovem, bonito. Eu costumo dizer que eu lembrava a roupa que o meu esposo estava. Calça jeans, jaqueta de couro, camiseta branca, uma bota todo boyzinho. E quando eu o vi pela primeira vez, meu coração palpitou. Falei, gente, que gatinho. Que boyzinho. Será que é esse? Enfim, nos conhecemos, eu me apresentei, ele se apresentou. Ali ficamos só ali num papo bem superficial. As pessoas foram chegando do grupo de oração. E depois eu percebi que havia um baterista tocando no ministério. E quando eu vi, eu olhei para trás, era aquele rapazinho. Falei, nossa, ainda é músico. Uau! É esse que Deus preparou. É esse varão. É esse José. Enfim, ali a gente foi construindo uma amizade, foi se conhecendo e começamos a namorar. O Marcelo tinha saído recentemente de um relacionamento de 4 anos e meio de noivado, já tinha enxoval comprado, já tinha terreno comprado, o relacionamento não tinha dado certo e a gente começou a namorar. E assumimos, ele também era de igreja, pertencia também a um ministério de música, nós nos unimos na música e fomos aprofundando o nosso namoro e a nossa relação musical. E a gente fez esse voto de viver a castidade como a igreja nos ensina. Sustentamos por um período, mas depois rompemos esse voto. E isso me machucou muito, apesar de ter sido decisão minha. Isso foi acumulando muitas sequelas dentro de mim. E a palavra vem dizer que sexo fora do casamento tem 2 nomes. Ou é adultério, ou é fornicação. E eu estava na igreja vivendo a fornicação. Fui vivendo isso durante muito tempo, durante um período, aliás, melhor dizendo. E não seria esperado, eu engravidei namorando. E isso para mim foi algo que mexeu muito comigo, foi algo muito doloroso para mim, para minha família, foi muito doloroso para minha mãe receber a notícia de que a filha dela, a mocinha da igreja, que dava pré-catequese, que cantava no ministério de música, estava grávida. Nós já tínhamos planos para casar, mas apressamos a data do casamento e eu me casei. Casei ferida, casei machucada. E eu me lembro que pouquíssimos amigos meus, os amigos que eu tinha, que era da igreja, foram no meu casamento. Porque eles abominaram aquilo que eu vivi. E eu casei ainda mais machucada. Fomos vivendo ali os primeiros anos do nosso casamento, ainda nem entendendo o que era casamento. Eu casei no dia do meu aniversário de 20 anos. Logo depois nasceu a Gabriela. Então a gente não tinha muito tempo para assimilar o que era um casamento.
era muito jovem, trabalhava, estava tentando fazer a faculdade que eu nunca ia concluir. A Gabriela nasceu, aí eu tinha que administrar o casamento, a faculdade, a maternidade, a imaturidade e as sequelas dessa escolha. Os primeiros anos do casamento a gente foi mascarando as dores, porque muitas vezes a gente mascara. A gente coloca uma maquiagem, a gente coloca uma roupa bem bonita, a gente coloca uma música, a gente vai exercer um ministério e a gente mascara. Eu vou dizer melhor, a gente dá anestésico para a nossa dor. Sabe o que é anestésico? É quando você sente a dor que é causada por uma coisa, por uma certa doença, por uma lesão, e você toma analgésico para amenizar a dor. Você entendeu? Sim ou não? Pronto, é isso. Mas você não cura a dor. E muitas de nós vivem isso na vida. Dá analgésico para curar a dor, mas não cura de maneira profunda. Olha para essa mulher que está do seu lado, e olha bem nos olhos dela e fala assim para ela: Jesus quer curar a sua dor. Ele não te dá analgésico, porque Ele é o médico dos médicos. E Ele cura. Ele vai na raiz do problema. Você entendeu? Pois bem. E assim a gente foi vivendo, foi prolongando a nossa vida. E o nosso relacionamento foi piorando. Foi piorando. Recentemente eu me lembrei que teve uma situação que o Marcelo chegou a me levar na casa do meu pai. Vocês acreditam? Que aconteceu isso, tipo assim, ó. Tô te devolvendo. Tô te devolvendo. E às vezes a gente ri, né? Eu rio dessa situação porque superamos, graças a Deus. Mas às vezes a gente faz isso inconscientemente. A gente fala assim: não quero mais, vou desistir. Seja qual for a situação. Só que existem situações, deixa eu dizer uma coisa para você. Existem situações que não dá mais para desistir. Você já está lá no meio do mar. Se você voltar, você vai afundar. Você tem que ir para frente. E a situação foi se tornando insustentável na nossa vida. Sabe por quê? Porque eu desenvolvi uma aversão à sexualidade. Eu me tornei uma mulher extremamente fria, sem a libido. Graças a Deus que a gente tem uma ginecologista ali. Vamos aplaudir a doutora Cleusa. Estou hospedada na casa dela, maravilhosa. Pode aplaudir, gente, pode aplaudir. Tá com um problema fisiológico, vai procurar ela. Meu problema não era fisiológico. Era emocional. Enfim, eu criei uma aversão à sexualidade. E para as mulheres casadas, quem é casado aqui? Levanta a mão. O sexo é um dos pilares mais importantes do casamento. Não sou eu que estou dizendo. É a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja. Ele tem o poder de ser unitivo e procriativo. Procriativo, muitos filhos, como a Bruna, 5. Vamos aplaudir a Bruna? Cadê a Bruna? 5. Glória a Deus. Mas não é só procriativo, é unitivo. O que é unitivo? Une o casal. Não é só uma conexão de órgãos genitais, é uma conexão de almas, de vida, de cumplicidade, de intimidade. Deus faz as coisas perfeitas. E talvez você tenha vindo de uma família ou de uma estrutura e uma cultura onde o sexo foi um tabu para você. Desconstrói isso em nome de Jesus. Sabe por quê? Sexo é bom e é de Deus. Levanta a tua mão direita, todas as mulheres, até as solteiras, e diga assim comigo: sexo é bom
põe um sorriso no rosto, porque eu aprendi, continua com a mão erguida, eu aprendi, isso é cognitivo, tá? Que a gente não pode falar uma coisa que é boa com a cara fechada, tem que você falar com alegria, para o cérebro entender que é uma coisa boa, ok? Beleza? E não podemos falar que uma coisa é ruim sorrindo, entendeu? Então levanta o braço e fala assim: sexo é bom. Eu amo sexo. E ele vem de Deus. Ele vem de Deus. E é para mim também. Para que eu seja feliz nessa terra. Em nome de Jesus. Pode aplaudir. Ô, gente, a única oportunidade de você ter uma vida sexual é aqui, porque no céu não vai ter. Ou vocês acham que vai ter? Gente, não vai ter. Não vai ter. Aí você está perdendo. As casadas. Solteira é aprendizado, casada é a oportunidade de você. Gente, é cura interior para as nossas vidas. Enfim, eu fui criando um bloqueio na minha vida sexual e eu fui travando a nossa vida sexual. Eu fui limitando e arruinando com a nossa vida. E o meu marido, um homem saudável, bonito, cheiroso. Não posso ficar fazendo propaganda do marido. Não vou fazer. Enfim. Me perguntava, me intimava, o que está acontecendo? E eu cheguei a ir ao médico, fiz vários exames, cheguei a ir até psicólogo, ginecologista, como a doutora Cleusa, mas nada resolvia, era tudo certo, estava tudo certo. Mas eu não estava bem resolvida. Eu não estava bem resolvida. E cada vez mais eu ia me tornando uma pessoa mais amarga, isso ia me ferindo. Eu fui me tornando uma pessoa avessa à vida. Eu não me arrumava mais, eu só me arrumava para ir para a igreja. Quando eu estava em casa, quando eu ia sair com o Marcelo, quando nós íamos para a nossa empresa, eu amo Crocs, mas eu pegava o pior que eu tinha, um pink, uma calça jeans velha, rasgada, um suéter cheio de listras. Vocês já viram que eu amo listra, tá? Enfim, e ia trabalhar sem nada, sem uma maquiagem, sem um batom, sem nada. Eu não tinha mais vontade de viver. E as cobranças, elas foram se intensificando no meu matrimônio. Junto com as cobranças vieram também as brigas. E aí a gente foi faltando com respeito. Porque a relação, ela vai chegando num limite que fica insustentável. Fica de uma maneira insustentável. E eu comecei a agredir o Marcelo com palavras. E aí quando ele me cobrava, quantas vezes eu vi o Marcelo virar para o lado e dormir chorando? Muitas vezes. Muitas vezes. E aí quando ele me cobrava, eu virava para ele e falava assim: sabe por quê? Sabe por que eu não gosto e eu não me sinto motivada? Porque você está gordo. Olha o extremo do extremo da ferida da pessoa. Pessoas feridas ferem. Pessoas feridas ferem. É por isso que nós não podemos ser mulheres feridas. Nós precisamos ser mulheres curadas. Para mudar a situação da nossa história. Sabe o que a palavra vem dizer? Que a mulher sábia edifica o lar e a tola destrói. Eu era a tola que estava destruindo o meu lar. Mas você pode ser a sábia, a curada, a transformada, que pode salvar o teu matrimônio, pode salvar os teus filhos, não por você, com as tuas próprias forças, mas pela força do Cristo que habita em você.
É por isso que Jesus precisa tanto das mulheres. O evangelho de hoje falava de quem? De uma mulher que anunciou Jesus. E a palavra dela nem teve muito efeito. Dane-se. Mas Jesus escolheu ela. Me dá mais um tempinho, tá? Já estou finalizando. Mas Jesus escolheu ela para dizer que nós somos importantes sim, que Ele precisa de nós. Uma mulher que estava ali aprisionada por 7 demônios. E sabe por quê? A palavra 7, para dizer que Jesus libertou ela na totalidade. É isso que Jesus quer fazer conosco. Ele quer nos libertar na totalidade. Ele não quer fazer uma obra em X área da tua vida. Ele quer fazer em todas as áreas da tua vida, para que você possa ser um testemunho, assim como Ele usou Maria Madalena. Não é só por causa de você, é porque através de você a glória dele será manifestada. E a gente chegou nesse nível de relacionamento. Eu fiz uma cirurgia, doutora Cleusa vai poder me ajudar. Eu tive um problema no útero de pólipos. E eu tive que fazer uma cirurgia, uma microcirurgia, simplesinha, de um dia, você volta para casa. Eu virei para o meu esposo e falei assim, aí a minha médica falou assim: você pode ficar uns 3 dias sem intimidade com teu marido, sem o happy end com teu marido, e tá tranquilo, vida normal, vida que segue. Eu virei para o Marcelo e falei assim: olha, é o seguinte, a minha médica falou que tem que ficar 6 meses sem fazer nada. Nesse nível de mentira. Talvez você não falou isso, mas quantas vezes você não falou? Ai, estou com dor de cabeça. Ai, que não sei o quê. Ai, que aconteceu isso. É preguiça. Preguiça. Olha para a irmã que está do seu lado e fala assim: é preguiça. Cria vergonha. Aí, pode aplaudir isso, aplaude. Preguiça. Eu posso falar uma coisa para vocês? Nós somos as... Não vou falar isso não. Não vou falar. Olha, a gente precisa criar vergonha na cara. Sabe por quê? A gente encontra força, disposição, tempo para investir num monte de coisa que a gente quer. Mas nessa área nós estamos sendo negligentes. A própria palavra vem dizer, sabe o quê? Que Satanás... ele entra quando a gente não cuida da área sexual. Ele diz: marido e mulher, não se separem, não se limitem na relação sexual. Sabe por quê? Para que o diabo não os venha tentar. Para que o diabo não venha tentar. E foi isso que aconteceu na minha casa. Porque quando você fala que você não tem disposição, quando você conta mentirinha, você está abrindo o quê? Brecha. Olha para essa mulher que está do seu lado e fala assim: para de abrir brecha. Sabe o que é que você precisa fazer? Eu não vou falar isso. Tá cansada? Teve um dia cheio com os meninos, com as crianças, no trabalho. Eu não sei o que você escolheu viver. E tá tudo certo, tá? Você pode ser um excelente CEO, um excelente profissional, você pode ser uma empresária, você pode ser uma médica, o que você quiser. Mas você que casou, você que tem matrimônio, a sua primeira vocação é a tua casa. Lá fora, você é substituível. Na tua casa, você não é substituível. Na tua casa, você nunca será substituível. Nunca será. Nunca será. Então, quando a preguiça tomar conta de você, você dá 3 pulinhos assim e fala: vamos lá, guerreira. Bota um perfume. Ativa essa mulher interior que está dentro de você. Compre uma lingerie bonita, para você se sentir bem, amada. Porque também tem o seguinte, né?
Se eu não me amo, como é que vai dar para eu dar o meu melhor para o meu marido? Você entende? Não adianta ir com a camisa do vereador. Não, aqui não tem, né? Não, vocês são mulheres bonitas e chiques. Não, tenho certeza. A primeira vez que eu me senti envergonhada com a minha roupa foi aqui. Tive que trocar de roupa para ficar à altura, né? Enfim. A gente precisa investir, você precisa de investimento, porque senão você está sendo negligente com a sua vocação. Amém? Diabo entrou e fez a festa. Vou finalizar. Depois de uma viagem que nós fizemos para Porto Seguro, eu, Marcela e a Gabi, a viagem foi horrível. Briga. Tá dando. Briga. Quando nós voltamos, o Marcelo virou para mim e falou assim: acabou. Estou indo embora. Eu, no meu orgulho, nas minhas feridas, alimentava algo. Meu casamento nunca vai acabar. Seja o que eu fizer, aconteça o que acontecer, meu casamento nunca vai acabar. Marcelo nunca vai embora, sabe por quê? Porque ele faz tudo o que eu quero. No meu egoísmo, no meu orgulho, eu achava isso. E ele falou: não, vou embora, estou indo embora. Vou ser feliz. E foi embora mesmo. Com outra pessoa. E quando ele me deu essa notícia, ali, Satanás dizia: acabou para você, minha filha. Acabou. Vem para esse lado. A sentença e a obra foi completa. E Jesus dizia: essa é a grande oportunidade de algo acontecer. De uma vida nova acontecer. De uma sentença ser removida. E no meu desespero, eu fui parar lá em Cachoeira Paulista, dirigindo 3h30. Eu não tinha essa experiência em dirigir. Pela graça e misericórdia do Senhor, um casal de amigos me acolheu. Esse casal me levou até o padre José Augusto, da Canção Nova. Eu acho que muitas de vocês conhecem, vocês que acompanham a Canção Nova. E esse padre, ele só me disse verdades. E uma das verdades que ele disse foi que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Que nenhuma plantação produzirá frutos diferentes daquilo que nós plantamos. Então, se você planta amor dentro da sua casa, se você planta intimidade, se você investe, é isso que você vai colher. Mas se você planta discórdia, ódio, rancor e tantas coisas, é isso que nós colheremos. E ele disse, e aí eu cheguei ainda ferida pelo sentimento da rejeição, do abandono, de ter sido rejeitada. Mas foi ele que me traiu. Foi ele que me abandonou. E aí ele disse para mim, enquanto você não aprender a olhar para você e permitir que Deus acesse o seu coração, nada vai mudar. Isso foi uma virada de chave na minha vida. E eu digo para você, muitas vezes quando a gente está na igreja, ou quando a gente está no encontro, a gente fala assim, meu marido que precisava ouvir isso, meu filho que precisava ouvir. Se fosse para o seu marido, se fosse para o seu filho, eles estavam aqui. É para você. E isso mudou todo o sentido da minha oração. Porque até então eu comecei a rezar e falar assim, Deus, restaura o meu casamento, traz o Marcelo de volta. E eu comecei a entender e pedir, Deus, muda o meu coração, transforma a minha vida, me faz uma mulher nova, para que eu possa viver em novidade contigo, uma vida nova. E quando eu comecei a fazer essa oração, quando eu parei de me ocupar com o Marcelo, com aquilo que ele estava vivendo, com as mensagens da amante, etc e tal, quando eu comecei a olhar para mim, Deus começou a fazer uma obra na minha vida.
E sabe como que isso começou? Através da oração verdadeira. Não lemos o texto, mas vamos ler agora. Se alguém quer vir após mim, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Tome a cruz de cada dia e siga-me. Não tem outra. Não tem outro caminho. E eu neguei o meu orgulho. Eu neguei as minhas feridas. Eu abri mão de todo o sentimento e da carga que eu carregava. Isso de uma maneira muito triste influenciou na minha maternidade, no meu relacionamento com a minha filha. Eu precisava ser uma mulher melhor, primeiro para mim, porque é palavra de Deus, ame ao próximo, ame a Deus sobre todas as coisas, mas ame o próximo, como a si mesmo. Bate no peito, eu preciso me amar primeiro. Sabe por que você precisa se amar primeiro? Porque senão você não vai ter condições de amar o próximo, você não vai ter condições de fazer pelo próximo. Tudo que você fizer será apenas para aceitação, porque tem muita gente que fica fazendo o bem, com uma intenção obscura, para ser aceita, para ser validada, porque não entendeu o que é o verdadeiro amor. Deus fez isso comigo, e quando eu entendi o que Deus precisava fazer, e fui deixando Ele fazer, eu experimentei de uma paz que excede todo entendimento, que só aquelas que vão nesse lugar experimentam. Uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que está além do que você está vivendo. Tua família está destruída. Meu marido estava fora de casa, mas eu tinha encontrado uma paz. Eu tinha uma paz. O irmão da Vera morreu faz 2 semanas. E eu falei, Mames, como que você está? E ela disse, minha filha, eu não sei explicar, mas eu tenho uma alegria, uma paz, que só Jesus proporciona, no meio do sofrimento e da dor. Nenhum ser humano é capaz de experimentar disso sem Jesus. Só com Ele. Só com Ele. Enfim, quando os processos iniciais, porque foram muitos anos de libertação, de cura e etc e tal, para Deus completar esse processo, e ainda eu costumo dizer que a obra só vai ser completada o dia que nós estivermos na glória. Isso é a palavra de Deus. A gente sempre tem uma coisa para mudar. E quando eu estava ali nessa paz que excede todo o entendimento, o Marcelo me ligou e falou assim, posso ir em casa? Falei, pode. E ele disse, chegou em casa e falou, eu quero voltar. Deus falou no meu coração que eu quero voltar, que eu preciso voltar. E eu quero voltar. Tantas vezes eu tinha ouvido ele dizer, quando nós estávamos separados, que ele ia em casa ver a Gabi, ele falava, para mim isso não faz mais sentido. Essa sala não faz mais sentido, o cheiro dessa casa não tem mais sentido. E ele chegou lá nesse dia, quando disse que Deus havia falado com ele, falou, esse é o meu lugar. Eu reconheço o cheiro deste lugar. Satanás, ele faz isso, tá? Existe um demônio que atua a partir das nossas escolhas, principalmente no adultério. Que confunde, que conturba, enfim, seria um dia de pregação aqui. E eu já preciso finalizar, porque a Gina está ali quase, Gina está quase me matando, enfim. O que aconteceu? Nós ali nos abraçamos, iniciou-se um processo de perdão, porque perdão, ele é decisão. Perdão é decisão. Uma decisão que você decide viver todos os dias, até o dia que não vai doer mais. E aí,
eu atendo muitas mulheres, e muitas mulheres me perguntam, mas Marília, e a confiança? A confiança não foi quebrada? Realmente, a confiança ela é comprometida. E aí uma mulher me chamou muita atenção quando ela disse que para mim confiança é como um copo de vidro, quando cai, quebra e nunca mais é reconstruído. E aí eu digo para você, mas nós não somos um vaso de vidro, um copo de vidro. Nós somos um vaso na mão do oleiro. E todas as vezes que nós nos colocamos à disposição dele, ele tem o poder e a graça de nos refazer e nos reconstruir. E reconstruir tudo aquilo que está quebrado. E foi isso que Deus foi fazendo no meu matrimônio. Quando nós nos decidimos, nós nos unimos com uma força que só podia vir de Deus. A nossa vida estava destruída, emocional, sentimental. As nossas finanças. A nossa empresa. E uma ferramenta muito essencial, para além da oração, foi a verdade que prevaleceu dentro da nossa casa. E o Marcelo começou a expor todas as verdades, que nossa empresa estava falida, que a gente devia muito, se pediu ajuda para que eu pudesse ajudá-lo, e a gente se uniu. É força da palavra e está na palavra de Deus, que quando um casal se une em Deus, não tem força destruidora que se levante para destruir. E a gente foi para cima, refizemos e renegociamos todas as dívidas, fizemos um plano juntos. Deus foi dando sabedoria, foi abrindo portas e possibilidades para que a gente pudesse quitar as nossas dívidas antes. A projeção era de muitos anos de dívida, e Deus foi dando a graça, foi aparecendo a oportunidade, até que a gente quitasse isso num prazo muito inferior daquilo que a gente havia projetado. A nossa vida emocional foi ali tomando a sua forma. A gente foi construindo uma relação diferente no amor, no respeito, na verdade. E a confiança, dia após dia. Eu me lembro que nos primeiros anos, o Marcelo, por conta própria, sem eu pedir, ele se propôs a compartilhar no celular a localização dele. Todas as vezes que ele chegava, algumas vão dizer, ai que aprisionamento. Não, isso é cuidado, é amor, enfim. E todos os lugares que ele ia sem mim, ele compartilhava, até que as coisas foram aos poucos se refazendo, mas teve que haver muita disposição da minha e da parte dele. Ninguém, e aí eu costumo dizer, e já finalizo, Deus não restaura casamentos, Deus restaura pessoas para viverem uma nova história nesse relacionamento que um dia acabou, realmente, e que foi reconstruído pelas mãos dele. Enfim, em todas as áreas da nossa vida, a gente foi vivendo a graça e o poder de Deus. E para muitas mulheres que eu acompanho, eu digo, os melhores anos do meu matrimônio são esses 10 anos. 10 anos não, esses 14 anos que aconteceram depois daquilo que a gente viveu. Esse ano nós vamos completar 24 anos para a honra e glória do Senhor Jesus. Não é para nossa honra, é para você entender que existe jeito com Jesus. Existe esperança para além daquilo que você está vivendo, talvez, e eu espero em Deus que você não esteja vivendo essa realidade no teu matrimônio, mas independente da realidade que você está vivendo, com Jesus, nós podemos todas as coisas, amém? Fica de pé em nome de Jesus. Nós podemos cantar essa mesmo?
para finalizar, entendendo que se eu tivesse abandonado essa cruz, jamais eu experimentaria daquilo que experimento, dos benefícios que Deus nos permite experimentar através desse caminho de cruz. Entendeu? É por isso que você precisa suportar a sua cruz. Não existe negociação. Não existe eu vou desistir. Não. Você tem que pedir a Deus graça e força para suportar e celebrar o dia da vitória, porque Ele virá. Olha para essa mulher que está do seu lado e fala assim para ela: o dia da vitória virá. Só virá se você permanecer. Eu gosto muito de uma frase de São Paulo que diz assim: guardei a fé, guardei a fé, completei a corrida. Como que é? Eu esqueci, gente, agora fugiu. Guardei a fé. Não escutei, fala aqui para mim. Como que é, Vera, essa frase? Guardei a fé. A frase de São Paulo eu esqueci. Fugiu, não sei se eu anotei isso aqui. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Diga comigo. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Quem chega no final não é aquele que corre mais rápido, é aquele que permanece no caminho. Às vezes, a gente vai ter estações que nós vamos caminhar, vai ter estações que nós vamos correr, e vai ter estações que nós vamos dar passos muito lentos, mas ainda assim, eu preciso prosseguir decididamente, assumindo essa cruz que Cristo me proporcionou para